Olá, aqui é o Elmo, seja bem-vindo ao canal Minutos com Jesus e nós estamos dando continuidade aos destaques do livro do Apocalipse. Hoje o destaque é sobre os versículos 2 e 3 do capítulo 4. Então ali nós vamos notar que esse versículo 2 ele dá a introdução praticamente ao versículo 3 que diz assim, ó. Versículo 2: E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assento sobre o trono. Depois continua no 3 assim: E o que estava sentado era de aparência semelhante à pedra de jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. Aqui toda a semelhança era com pedras preciosas, né? Nós notamos isto de imediato. Mas então, voltando ao 2, para dar introdução a esse destaque, nós falamos aqui o seguinte. Ele diz, logo fui arrebatado. Na verdade, o livro de Apocalipse caracteriza por um sentimento de urgência e de iminência, né? O vocábulo imediatamente, ele diz para nós que aparece apenas 5 vezes no Antigo Testamento e mais 65 vezes no Novo Testamento. No Apocalipse, por exemplo, sempre ocorre o vocábulo próximo, hoje no versículo 1:3, no 3:11, no 4:2 e assim por diante, né? Mas vamos avançar aqui e dizer que eis que um trono estava posto no céu. Olha, visto que a palavra trono aparece 38 vezes no livro de Apocalipse, ele é, sem dúvida, o livro do trono. E chega até nós com toda a autoridade do espantoso controle de Deus. Então, no Apocalipse, o trono é aludido algumas vezes como pertencente ao Pai, mas em outras vezes como pertencente ao Filho. Então, vamos assim avançar agora, dizendo sobre o versículo 3, tá? O que diz ali, né? Que ele estava sentado, o que estava sentado na aparência semelhante à pedra jaspe, sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono. E o que estava sentado? Aqui, o Pai está em foco nessa passagem, né? Ele está assentado porquanto assumiu a posição de autoridade como um rei, e o qual se assenta em seu trono, enquanto os seus ministros estão à sua mão direita e à sua mão esquerda, né? Isso nós podemos ver essa conexão lá em primeiro livro de Reis 22:19. Então, ao se deparar com aquela autoridade centrada no trono, João teve a seguinte percepção. A percepção de exaltação e majestade, de poder sobre todo o universo, da intervenção na história humana, planejamento do destino humano. E região do espírito puro e da vida em sua forma de expressão mais elevada, e também fonte de revelação da intenção de Deus para com os homens agora e na eternidade, né? Então, a sua aparência, a gente pode fazer uma conexão lá com o livro do profeta Ezequiel, que ele viu a aparência de Deus, né? Lá no capítulo 1, de 26 a 28. Essa passagem e outras correlatas nas escrituras faz cair por terra a doutrina falsa do panteísmo, né? Que diz que Deus não tem forma e que tudo está em Deus e Deus está em tudo. Essa aqui é a filosofia do panteísmo, né? Uma filosofia, na verdade, é o ramo do conhecimento que tem por objetivo descobrir a verdade concernente a Deus, ao homem e ao universo, tanto quanto essas verdades podem ser compreendidas pela razão humana. Mas vamos deixar um pouco a filosofia de lado, vamos entrar aqui nas aparências, né? O que significa aparência com pedra de jaspe? Então, além dessa menção, nós vamos ler que de jaspe eram os alicerces da Nova Jerusalém. Está lá em Apocalipse 21:19, que nós vamos demorar a chegar lá, mas vamos chegar, né? Também havia jaspe na superestrutura da muralha da cidade celeste. Apocalipse 21:18, ou seja, um versículo antes.
e no brilho da capital da nova terra e do novo céu. Apocalipse 21, 11. Então veja só a importância aqui da pedra de jaspe que aparece em 3 locais, lá no Apocalipse, né? Vamos ver agora a sardônica. Então, a sardônica deriva de Sardes, onde era explorada e de onde era exportada. Supostamente corresponde à nossa pedra coralina, e a pedra que forma a 6ª camada do alicerce da Jerusalém celeste, da Jerusalém celestial, né? Conforme está em Apocalipse 21, 20. Então trata-se de uma forma de quartzo parecida, né? Semelhante, de cor vermelha ou marrom escuro. Alguns estudiosos sugerem que jaspe simboliza a santidade, ao passo que a sardônica simboliza a retidão. Conexão interessante, né? Então, e o arco celeste, o que significa? Originalmente aparece pela primeira vez em Gênesis 9:13, com o sinal de um pacto, né? Isto é, uma promessa de Deus ao homem, de que a terra não seria novamente destruída pela água. Foi uma aliança que ele fez com Noé, né? E sua cor verde, como é descrita pelo presente texto, fala de vida. E no contexto da promessa, isso aponta para a vida eterna. Alguém observa que o arco celeste aqui representa uma esperança que a tragédia não pode destruir. Ou seja, no trono dos céus, acima do firmamento humano, há também um arco celeste. Ali reinam expectações gloriosas. Glória a Deus por isso, né? Todas as cores são exigidas para expressar os múltiplos aspectos de satisfação representados para o reino de Deus. Muito bem, encerrando então, nós podemos dizer que essas semelhanças das pedras com o trono, na verdade é porque o trono foi uma forma que João conseguiu descrever, né? Porque ele chega num lugar que ele ainda não tinha estado, e como que ele vai descrever isso? Então ele começa a fazer essas comparações com as pedras preciosas. E talvez ele não tenha descrito assim de uma forma tão genuína, mas deve ser provavelmente muito mais bonito que isso, né? Que nossas palavras não conseguem descrever qual é a semelhança do trono de Deus. Mas como a pedra preciosa para nós é algo, ou no próprio nome diz, né? É algo bonito, lindo, maravilhoso, precioso, por isso o João conseguiu chegar nessa descrição. Então, é isso que nós podemos, por enquanto, entender como que era esse trono, né? Onde estava esse Deus, esse Pai, né? E no próximo capítulo, então, nós vamos ver o que estava ao redor do trono, que é o versículo 4. Deus te abençoe, que você possa compartilhar, curtir esta mensagem e passar para frente para outros, né? Também conhecerem um pouco mais de como é o trono de Deus, né? Deus abençoe e até a próxima.